Dentro da nossa programação, eu gostaria de chamar agora, então, o doutor Marcelo Sulzbach. Marcelo, né, ainda como acadêmico, estudava, né, se interessou pela área, né, de fungos, né, que é um nome mais simples, a gente chama fungos, né, fungos, cogumelos. E, né, dedicando-se a essa área, fez, né, uma descoberta e desenvolveu estudos que hoje nos trazem, né, algo muito interessante, que é, né, uma opção de negócio dentro do negócio pecanicultura, né? E como uma forma de, né, melhorar as perspectivas econômicas dessa exploração, né, nós então convidamos o Marcelo para vir, né, falar mais objetivamente sobre isso, né? A gente vê algumas notícias por aí, mas falar mais objetivamente sobre isso e, inclusive, estendendo isso dentro de um outro aspecto, que é, né, o que muitos produtores hoje já têm em mente, que é, participar, né, dos movimentos regionais e de desenvolvimento do turismo rural, né, que é algo que também pode, né, e deverá, né, trazer, né, mais oportunidades às nossas propriedades, né, como um negócio, né, também bastante interessante. Então, para, né, falar sobre esse tema, né, apresento para vocês aqui o Dr. Marcelo Sulzbach. Seu Jaceguai, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu venho aqui falando em nome dessa muito preliminar ainda área agrícola que se iniciou no Brasil há alguns anos atrás. E desde o momento que nós fizemos essa primeira descoberta aqui em Cachoeira do Sul, de lá para cá muita coisa foi crescendo nesse ramo da truficultura, que é o cultivo de trufa, nos ramos desde agrícola até turismo, até gastronômico. Então a gente traz um pouco disso e falando, né, que é tão interessante que nesse seminário da pecanicultura poder trazer essas informações das trufas, dos tartufos, algo muito importante que nos próximas edições possam estar aqui também os colegas, demais colegas que atuam nessas pesquisas, né, como a professora Zaida e outros colegas que estão desenvolvendo pesquisas nessas áreas e possam trazer informações relevantes, né? Aí. Então, como o senhor Jaceguai já falou, sou pesquisador em cogumelos e trufas já há alguns anos. A gente tem uma série de pesquisas já desenvolvidas nessas áreas, especialmente no ramo acadêmico, e ultimamente eu venho me dedicando muito ao ramo empreendedor, né, empresarial, onde a gente tenta transformar em produtos e aplicar todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, né? E recentemente, então, podemos até dizer, né, em 2016 nós encontramos as primeiras trufas no Brasil. Então isso foi muito impactante e eu sempre gosto de trazer isso como uma característica do nosso trabalho. Mas o que são as trufas? Então, muitos de vocês já conhecem, já sabem o que nós estamos falando, mas para quem não sabe, quem tem alguma dúvida, então a gente fala aqui. Eu sempre gosto de relacionar trufas, é um grupo muito especial, muito específico de fungos comestíveis, de cogumelos, né? São fungos subterrâneos que ocorrem sempre embaixo da terra e sempre associados com determinadas árvores, como carvalho, avelã, plantas de climas frios, né, de clima temperado. E também a noz pecan. No mundo, nós temos em torno de 100 espécies de fungos que são relacionados a trufas, porém, só de 10 a 15 espécies têm valor comercial. Ou seja, elas têm aroma, têm sabor e elas são utilizadas para alimento, né, para gastronomia, que é o grande foco das trufas, né? Eu trago aqui dois exemplos das trufas mais famosas do mundo, né? A trufa branca de alba e a trufa negra de inverno, né? Então são espécies muito valorizadas, extremamente caras, né? O quilo dessa trufa branca, ela chega no Brasil de 30 a 37 mil reais o quilo.
Então, são trufas que só ocorrem em algumas regiões específicas da Europa e também as trufas negras, né? Então, são espécies que também ocorrem só em determinadas regiões do mundo e são muito valorizadas e com alto custo aqui quando chegam no país, né? No Brasil. Entrando um pouco na pecanicultura, então, em 2016, nós ficamos sabendo aí de pesquisas de pesquisadores americanos, lembrando que a nossa pecan é nativa dos Estados Unidos, né, da região da Geórgia e da Flórida. E naquelas regiões, então, os pesquisadores estavam fazendo algumas descobertas bem interessantes. Estavam mostrando e comprovando que, assim, a trufa ocorria nos pomares de Nogueira Pecan e era um dos fungos mais comuns nos pomares de Nogueira Pecan daquele país. E aquilo nos chamou muita atenção, né, de que se lá nos Estados Unidos eles estão verificando essa ocorrência, será que aqui no Brasil não pode ter? Só que na época eu estava no doutorado, então passei esse período do doutorado e posteriormente ingressei no pós-doutorado aqui em Santa Maria, onde nós fizemos uma pesquisa e conseguimos aí ter sucesso aí nos resultados. Então aqui para mostrar um pouco eu sempre gosto de mostrar essa ilustração, que para quem não tem muita a ideia de onde elas estão ocorrendo, né? Então nós temos aqui uma árvore e esses pequenos, não dá para ver aqui, mas esses pequenos tubérculos ali são as trufas que estão se desenvolvendo nas raízes das plantas. Então, elas sempre crescem associadas às raízes. Às vezes logo abaixo do solo, às vezes mais na profundidade, 10, 20 centímetros de profundidade. E no Brasil, será que nós temos algumas descobertas? Então, aos poucos começaram a ser relatados aí várias reportagens, né? E reportagens de grande audiência nacional, como no Globo Rural, no Globo, trufas que chegam a custar 3.000 o quilo são descobertas no Brasil, né? Na CNN também, do peixe venenoso ao mel de caverna, confira as comidas mais caras do mundo, né? Lá estão as trufas juntos. Então, várias reportagens começaram a sair. Isso começou a chamar muita atenção de vários setores, né? E aí eu entro nessa história, né? Em 2016, graças a uma pesquisa acadêmica, né, que nós estávamos realizando junto à Universidade Federal de Santa Maria, nós percorremos vários produtores de pecan aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e em uma propriedade aqui de Cachoeira do Sul, nós encontramos então a primeira verdadeira trufa no Brasil, né? Então nós encontramos na empresa Paralelo 30 essa nobre iguaria da gastronomia, né? Aqui a foto até onde está eu e o professor Diniz ali, que fizemos os primeiras coletas das pequenas trufas ainda na época, no pomar jovem da Paralelo 30. E, e depois disso, então, nós fizemos essa pesquisa, levamos à universidade, né? E isso resultou em um trabalho acadêmico, uma publicação bem relevante que saiu na Sociedade Norte-Americana de Micologia, de Estudos de Fungos, e junto com parceiros aí, com pesquisadores que lá em 2016 fizeram também essas pesquisas, né? Então, o Dr. Matthew Smith era um dos autores daquela época e hoje a gente daí publica junto outros artigos e publicamos aí esse estudo científico comprovando que sim, o Brasil era um dos locais onde as trufas também ocorriam pelo mundo, né? E aí, logo depois dessa descoberta, nós fomos chamados também para falar sobre essa descoberta no maior congresso de gastronomia da América Latina, o Mesa São Paulo, onde, junto com alguns chefes, a gente pôde preparar alguns pratos e falar sobre. Eu fiquei falando sobre a descoberta e os chefes preparando os pratos com as trufas, né? Ali o chefe Paulo Machado, que já esteve em Cachoeira do Sul algumas vezes, visitando os pomares a Paralelo 30, fazendo algumas reportagens, e chamamos ao palco o grande chefe renomado, chefe Alex Atala, que pôde dar um feedback também. E recentemente eu fiquei muito orgulhoso que numa reportagem que a gente fala um pouco mais depois do Globo Rural, o Alex Atala fechou a reportagem, encerrou, falando sobre essa nobre iguaria, né? Então,
É uma grande satisfação poder ver como esse insumo, né, como essa trufa está sendo bem aceita no mercado. E aqui um pouco para vocês terem uma ideia do que nós estamos encontrando, né? Aqui são trufas que nós encontramos também nos pomares da Paralelo 30, há uns 2 anos atrás, né? Estava ali o proprietário da Tartuferia São Paulo, que é uma das únicas casas de trufas especializada no Brasil, de São Paulo, e vejam o tamanho, né, do tartufo que nós encontramos. Essas peças de trufas, depois que nós postamos aí nas redes sociais, elas chamaram a atenção até de italianos que me escreveram perguntando se seria mesmo a trufa sapucai, porque ela lembra muito a trufa de Alba, né? Ela é uma trufa branca também. Então, são várias coisas. Ali está o peso dela, para dizer que não é mentira. Ó. 134 gramas, uma peça do tartufo. Né? Essa peça foi comercializada em São Paulo a R$ 22.000 o quilo. Né? Então, é um produto extremamente valorizado. Aqui, a gente traz também uma imagem, né? Vejam só como isso não é pontual, né? Nós temos já um certo volume de colheita. Todo ano nós fizemos essa colheita desse tartufo e comercializamos também essa trufa. Né? Então, em um dia de coleta, nós, a equipe da Paralelo 30, encontramos mais de 3, 4 quilos de trufas, né? Em um dia de coleta. Né? Então, com uma capacitação da equipe, com um certo cuidado, se consegue tirar uma boa quantia de tartufo também. Falando um pouco mais, assim, porque isso tudo está relacionado, né? Depois da descoberta de 2016, muitas pessoas pelo Brasil começaram a olhar para o chão, começaram a tentar cavar em torno das árvores, e uma das pessoas que encontrou trufas também foi o seu Rodrigo Veraldi, na Serra da Mantiqueira. Ele encontrou uma espécie de trufa bem diferente, espécie de trufa europeia, italiana, a bianchetto. Ela tem cheiro de alho, de parmesão, e graças às pesquisas que nós fizemos aqui, começou a despertar o interesse. Né? Depois disso, então, a gente traz alguns exemplos, como agora recentemente em Cotiporã, o pessoal da Pecan Solution, o professor Diniz, encontraram também tartufos em pomares de Nogueira Pecan. Isso está sendo bem frequente, a gente recebe muitos relatos de produtores que compraram as mudas e aí a trufa também se adaptou, porque ela naturalmente ela ocorre com a árvore, né? Então, se a árvore está crescendo com condições favoráveis, a trufa também vai se desenvolver se ela tiver as condições. E isso está sendo bem frequente. Os produtores hoje já estão comercializando, então você tem uma renda a mais, né, nesses pomares. E aqui a gente traz então que o mapa do Brasil está pipocando já, não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Já temos aí relatos de trufas. Esse ano estamos publicando um estudo científico com espécies novas de trufas, além daquela primeira, outras espécies também ocorrendo aqui no Brasil. E então, resultados bem legais que daqui a um tempo a gente pode trazer aqui nas próximas edições dos seminários. Né? Falando um pouco da trufa, por que ela é tão interessante? Por que a gente fala tanto, né? A trufa, ela combina com uma série de pratos. E ela é aquele, aquele a mais do prato e que vai trazer todo um glamour, né? Então, ela é sempre utilizada laminada, se fazem lâminas dela, se corta com um laminador específico, ou ralada, como eu vou mostrar logo a seguir. E ela também, ela deve ser sempre utilizada como prato de destaque, como o produto de destaque no prato. E até se vocês colocarem a trufa junto a ovos ou queijo, arroz, esses insumos eles vão receber o aroma da trufa. Então aqui tem os ovos, que depois eles viram ovos trufados, que são caríssimos também na gastronomia. Então só para vocês terem uma ideia como isso é interessante, né? E aos poucos a trufa começou a ter uma atenção e ser considerada pelos chefes. E aí nós temos hoje vários chefes do Brasil que consomem e utilizam muito essa trufa em vários tipos de receitas. Eu queria trazer um pouco aqui para vocês terem uma ideia dessa variação de produtos, de pratos que podem ser feitas, né? Então nós temos aí desde pratos de entrada, como essas pratos de entrada preparados pelos chefes do Rio de Janeiro, Paulo Machado do Mato Grosso, né? Até pratos como sushi, vieira,
na gastronomia japonesa, os japoneses estão utilizando já bastante a trufa. Aqui o chefe Alex Atala, o pessoal do Shiroma, que é um restaurante italiano muito famoso em São Paulo, eles usam ela raladinha, né, que nem um parmesão, ela dá uma impulsionada de sabor no prato. E aí tem vários tipos, risoto e tudo com ela ou laminada ou raspadinha, assim, né? E até sobremesa os chefes estão fazendo, né? E aqui eu queria trazer eu pedi para alguns chefes e alguns produtores, e um deles me mandou algo que eu gostei, assim, que foi o seu Rodrigo Veraldi, que ele vai se apresentar e vai dar um pequeno relato sobre a importância da trufa sapucai para a nossa realidade, né? Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Feraldi, sou engenheiro agrônomo, botânico, adoro o universo dos fungos, né, das trufas, e também tenho um restaurante aqui na Serra da Mantiqueira, o Entre Vilas. Produzimos vinhos, frutas e usamos muito os fungos locais e mais recentemente as trufas, que também acabamos encontrando aqui em nosso sítio alguns exemplares de Tuberborg, né? Que seria a biancheto, uma trufa que ocorre muito na Itália. Isso foi em 2020, logo depois que eu soube da descoberta das trufas do Rio Grande do Sul, Tuber floridano, que foi descoberta pelo Dr. Marcelo, que na minha opinião é uma trufa sensacional. Além de ser muito saborosa, muito aromática, eles têm volume, têm quantidade para atender, por exemplo, um restaurante, né, que quer servir isso numa temporada, o que é muito importante, porque além da qualidade, tem constância de fornecimento. Então, assim, eu recomendo muito a trufa sapucai, a tuber floridana. Considero ela talvez a melhor trufa para nós, donos de restaurante, trabalharmos, porque, primeiro, que é uma trufa brasileira. A gente está valorizando aquilo que está em solo nacional. Embora ela não é nativa do Brasil, mas ela está regionalizada em nosso país. Segundo, que ela tem um aroma muito interessante, muito frutado, um aroma que seria quase doce, por se dizer, lembrando uma cana-de-açúcar, uma garapa, algo bem particular, o que me deixa muito feliz quando eu recebo os lotes de trufas do Marcelo e ela acaba combinando com muitas variedades de prato que servimos aqui. E além disso, né, ela é uma trufa que dura muito tempo. Isso é muito importante, ela dura mais de 30 dias, se bem armazenada, se bem acondicionada na geladeira, enquanto que as outras trufas, né, as trufas importadas que vêm da Europa, duram no máximo 15, 12 dias. Quando já não vem deteriorada, que na maioria das vezes, muitas compras, a gente já se deparou com a trufa já deteriorada. Isso é muito complicado. Portanto, é uma trufa que realmente tem tudo para ser um ingrediente de excelente qualidade. Eu acho que para nós é a melhor trufa que tem no mercado hoje, é a trufa brasileira, é a trufa sapucaia. E quisera eu ter com as nossas trufas que a gente encontra aqui, a Tuberborg, o volume e a qualidade também, porque as nossas trufas são muito aromáticas, mas não duram, são muito sensíveis e acabam se perecendo muito rapidamente. Então é isso, eu queria dar esse testemunho e, na verdade, cumprimentar aí o Dr. Marcelo por essa grande descoberta, que faz todo sentido para a gente que busca ingredientes de qualidade, refinados, né, que vai trazer uma identidade para os nossos pratos. E mais que tudo, uma grande descoberta do âmbito naturalista, né, encontrar essa trufa em solo brasileiro. Meus parabéns, doutor Marcelo, e que essas trufas se proliferem por todos os estados do Brasil. Muito legal isso. E eu me emocionei quando eu vi a primeira vez e eu me emociono agora vendo de novo, porque realmente foi uma descoberta científica nossa, né, não só minha, mas de toda uma equipe, e que traz toda uma revolução para uma área nova, né, do Brasil. E tendo o relato de pessoas como o seu Rodrigo, que constantemente aparece no Globo Rural, é um dos consultores do Globo Rural e é um agrônomo de fundamento da região da Mantiqueira, todos consideram o seu Rodrigo. Um relato dele, para isso é muito bom, muito forte e muito engrandecedor para todos nós que atuamos, né, na pecan, nessa parte das trufas e no mercado agrícola, sabendo que é um insumo que ocorre aqui na região, né? E além disso, o Alex Atala também é um grande chefe que
que valoriza e valorizou desde o início isso. Eu falo isso porque lá atrás, como toda descoberta nova, né, quando nós abrimos a picada, né, o pessoal debochava, não acreditava, falava que era fake news. Inclusive o reitor da universidade dizia assim que isso é uma descoberta que muitos não levavam a sério. Sempre me lembro muito disso, né? Como é legal ter pessoas que apoiam a gente, né? Então a gente teve todo um apoio desde o ramo acadêmico até o ramo empresarial com a Paralelo, até o ramo gastronômico, né? Onde alguns chefes olharam com olhos de desdenho e alguns chefes também valorizaram, deram atenção, como Paulo Machado, como Alex Atala, e que a gente precisa dessas pessoas para caminhar junto, né? E aí a gente entra um pouco nessa parte do, como o seu Jaceguai me pediu, do turismo gastronômico, né, do turismo rural. Quero apresentar um pouco para vocês de como essa nobre iguaria, ela pode transformar uma região. E realmente, tudo que se faz com trufa é muito valorizado. Então, um simples sal de cozinha, se você coloca o tartufo junto, ele vira um sal trufado, o preço dele vai lá em cima. Então, essas coisas são interessantes para o produtor ficar pensando, né? Eu trago aqui um exemplo, um pouco longe daqui, na Itália, a região do Piemonte. A região do Piemonte tem uma feira muito conhecida hoje no mundo, que é a Feira de Alba. Então, no mundo, hoje, pessoas vão na época de outubro para a Itália, para a Feira do Tartufo Bianco, né, da Feira de Alba. Então, é muito comum, naquela época, os brasileiros irem para lá e me mandarem fotos. Essas aqui são fotos do pessoal que estava lá. Eles ficam muito animados, é algo que mexe muito. E por que eu trouxe a região do Piemonte? Porque essa região do Piemonte, ela se transformou graças à trufa e ao vinho Barolo. O vinho Barolo é um dos vinhos mais nobres dos vinhos, né, que ocorre naquela região. E a trufa trouxe também essa outra realidade. Então, gerou toda uma economia graças à trufa. Então, por que a gente não pode valorizar e ter essa realidade aqui no Brasil também, né? E é o que está acontecendo. Então, a gente fala um pouco poucos exemplos assim, do que a gente está fazendo, ainda muito pontualmente, né? Do turismo com trufas no Brasil, né? Então, a gente fala, por que a trufa, né? Por que ela relaciona ela ao turismo, né? Porque a trufa estão entre dos insumos das iguarias, dos alimentos mais caros do mundo, né? Tudo que se faz com trufa tem um valor agregado bastante alto. E no mundo, locais onde ocorrem trufas ainda é muito pontual. É muito difícil ainda a pessoa que gosta disso, ela ter essa experiência de colher trufas, isso é muito difícil. Então, se você gosta de trufa, você tem que ir para o Chile, ou para a Itália, ou para a França. E aí você vê que no Brasil você consegue fazer isso, claro, em menor escala, mas consegue fazer. Isso é muito interessante. E sempre existiu algo místico envolvendo as trufas, né? Então, por isso que elas são tão valorizadas. Tem toda uma história aí que daria para ficar falando horas e horas sobre isso, né? As trufas que chegam para nós, como o seu Rodrigo falou muito bem, as trufas que chegam para nós de outros países, como Itália ou Europa, né, Chile, muitas vezes a gente recebe elas já degradadas ou já numa fase já bastante complexa. Que nem isso aqui são consumidores que compraram trufas e elas chegaram problemáticas. E você poder colher trufas agora pela manhã e consumir ela à tarde ou à noite, isso é uma outra realidade, né? Temos que pensar nisso. E assim como ocorre aqui na região sul e sudeste com vinhos, com azeite de oliva, com outras coisas como azeite de oliva, vinhos, a realidade da pecan, da trufa também pode evoluir e transformar uma região, né? E assim a gente cria um novo negócio que também mexe com toda uma renda local, né? Que é o turismo gastronômico. Isso aqui é na propriedade do seu Rodrigo Veraldi, onde desde 2021 eu faço anualmente um evento com eles de gastronomia com cogumelos e trufas. E no início eram com cogumelos da mantiqueira e hoje já se transformou em uma atividade só com as trufas, que a gente faz lá, tipo um festival de trufas, onde até a gente faz uma, uma caça às trufas com os cachorros que ele já treinou. Então, essas experiências as pessoas já estão conseguindo ter aqui no país, o que alguns anos atrás era inimaginável, né?
Além disso, nós já desenvolvemos alguns workshops em restaurantes, especialmente da Serra Gaúcha, em São Paulo, Santa Catarina também. Então, com trufas aqui da região, aqui da Paralelo, e trufas também de outros países, né? Então, trazendo convidados, especialistas, truficultores. Então, frequentemente a gente consegue ter esse giro aí de eventos e que está trazendo também uma atenção pessoal. Vocês podem ver na foto ali, o pessoal também bota a mão na massa, eles mexem e aprendem a trabalhar com a trufa, né? E aqui também na Fazenda da Paralelo nós fizemos alguns eventos bem exclusivos, como recebendo alguns chefes, onde eles têm a possibilidade de fazer essa caça aos cogumelos, né? Aqui o repórter da Globo fazendo a coleta da trufa para a reportagem do Globo Rural, alguns turistas, e o pessoal cada vez tem mais esse interesse em fazer essa visita, né? Então isso mexe também com a renda do município, né? Aqui a nossa reportagem, para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre as trufas, saiu em 2023 uma reportagem especial, quase meio programa do Globo Rural foi dedicado a essa descoberta das trufas, e é o que nós estamos fazendo aqui, então é bem interessante. É só procurar no Google, no Globoplay, que tá acessível. Eu trago aqui também uma propaganda de um evento que nós vamos oferecer em final de janeiro, início de fevereiro, que é um roteiro exclusivo para trufas e pessoas que têm interesse em empreender e saber mais sobre trufas. Então, a gente vai levar turistas e pessoas interessadas, empresários, à Europa para fazer uma atividade de 3 dias, onde nós vamos visitar produtores, vamos ter aulas na Universidade de Barcelona, com truficultores e participar de uma feira de trufas. Então, caso alguém tenha interesse, fale comigo ou com a empresa Food Safaris, que é que está organizando isso. E eu vou estar envolvido aí como pessoa responsável também para levar. Como nem tudo são flores, eu trago aqui também, acho que é importante trazer essa informação. Temos aqui muitos pequenicultores e vocês podem estar, ou já estão encontrando trufas também nos pomares. Caso vocês queiram comercializar essas trufas, fiquem sabendo que agora nós temos uma nova lei, PLP 68/2024, que ela vai taxar em 26% a venda da trufa, né? O que era isento antes, cogumelos e trufas não se tinha taxação, agora o governo vai taxar, então fiquem ligados nisso. Então, entre as oportunidades, para finalizar, a gente fala que está sim havendo um aumento no consumo do mercado brasileiro, por isso, né? Alguns anos atrás isso ainda era muito pouco conhecido, hoje as pessoas cada vez mais querem saber mais dos sabores, novos sabores, e é como em outro produto, né? Como vinho, como azeite, depois que você vai refinando o paladar, você vai querendo saber mais, querendo consumir mais, né? Então, as trufas também estão entrando nesse hall aí. E um interesse crescente por pessoas que querem investir na produção de trufas. Então, isso também é uma realidade que gera também uma outra economia, né? Não só aqui no sul, mas como no sudeste do Brasil, onde existe possibilidade de ter trufas, né? E várias espécies de trufas se adaptam também ao sul e sudeste do Brasil. Não só a sapucai, mas outras espécies, até europeias e americanas, se desenvolvem aqui no Brasil. E assim a gente tem um desenvolvimento de uma diversidade, uma evolução e na diversificação agrícola, né? Gerando também renda para toda uma comunidade. E eu quero agradecer ao seu Jaceguai, à Pecanita, ao IBPCAM, todas as pessoas que auxiliam também com essa realidade, né? A gente vê que isso está crescendo e está chamando a atenção, por isso que vocês também estão aí. E me coloco à disposição caso tenham perguntas aí também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Antes das perguntas, eu queria que fizesse um comentário que eu acho bastante importante, porque muitas vezes as pessoas olham isso assim, pô, vou lá em casa, vou, né, procurar, vou achar e achei lá, vou experimentar e comer. Há que também ter o cuidado de que nem tudo é trufa, né? E, né, tem coisas, inclusive, que, né, não são recomendáveis o consumo, né? Então, eu queria que desse uma palavrinha sobre isso, porque é um alerta importante, porque senão o pessoal sai daqui, né, e já sai cavocando aí para pegar qualquer coisa. Obrigado, seu Jaceguai. Ótima colocação.
Eu trouxe aqui alguns pontos de uma palestra, né? Isso aqui daria, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse universo aí, e entrariam essas espécies aí que também não são comestíveis, mas estão no pomar. Nós temos aí várias espécies que elas não são comestíveis, elas não têm uma importância gastronômica, mas elas estão na natureza, elas estão ali, é um fertilizante natural para a pecan. Vocês podem ter certeza, essas bolinhas que estão ali, onde estão essas bolinhas, a árvore está mais vistosa, a árvore está mais verde, mais desenvolvida, porque elas são um fertilizante natural que a natureza tem, que está ali associado com ela. E muitas vezes as pessoas mandam até fotos de prato com risoto, com lâminas do escleroderma, por exemplo, e eu já me apavoro, eu digo, gente, mas isso não é comestível. Ah, mas eu comi um pouquinho. E aí a gente vê vários relatos, então lembrar sempre disso, né? É como em outra área, tu tem que saber o que tu está fazendo, né? Então tu tem que chamar pessoas que entendam. Não é uma coisa simples também, tem que ter uma seriedade nisso, como em toda a área, né? Tem que ter uma assistência técnica para várias partes, desde a assessoria para a planta, como para esses fungos aí que podem causar algum problema, né? E às vezes, seu Paulo está ali, né, seu Paulo? Às vezes é muito fácil de confundir, elas têm até uma aparência muito próxima, só você tendo o olho muito treinado para saber a diferença deles. Ok? Pessoal, perguntas? Alguma pergunta? Acho que ficou bastante claro, né, essa apresentação. Acho que a gente está, né, para muitos, iniciando sobre o tema, né, que tenho certeza vai evoluir, porque desperta o interesse de todos que trabalham. Aqui, ó, pergunta. Quanto ao manejo dessa iguaria, como é que é lá no campo, como é que a gente vai lidar com ela? Quanto assim, adubação e tudo assim, né? Que o senhor puder falar para nós, né, para nos esclarecer? Sim, ela, assim como a pecan tem necessidade de manejo, a trufa também vai ter necessidade de manejo. Muitas vezes muito similar à pecan. Então tu tem que ter um pH ideal, tu tem que ter umas condições, não pode ser um solo mal drenado. Então tem uma série de características climáticas, edáficas, que tu tem que seguir para ela se desenvolver. Eu já fui em vários pomares onde eu via assim, poxa, raízes necrosadas, raízes negras ali, tu vê que a planta está num estresse assim muito forte pela adubação e tudo. Então ali é um local que a trufa não vai se desenvolver. E por mais que o produtor queira, mas aqui, será que ela não tem? Eu tenho 100 hectares, eu tenho 50 hectares, não é um ambiente onde ela está confortável, ela não vai se desenvolver. Então tem uma série de condições. Nós temos alguns estudos já publicados falando sobre isso, tem uma revisão que nós fizemos até em português, especialmente para os produtores terem acesso. Então, caso vocês tenham interesse, falem comigo ali que eu consigo mandar. Foi publicado pela revista das Ciências Agrárias da UFSM. Ligar ali. Oi. Quanto a, eu vejo, né, que o pessoal coloca gado em cima lá dos pomares, né para pastar. Esse gado, ele não vai pisotear em cima desses. E assim também as máquinas passando por cima também não vão amassar elas? Sim, vai causar uma compactação ali, né? Então, tudo tem que ter uma certa atenção, né? E cada caso é um caso. Eu não posso generalizar aqui, porque tem produtor que leva de um lado mais orgânico, produtor que é mais convencional, então é difícil da gente generalizar isso, né? Mas o gado, com certeza, isso não é interessante para essa realidade, que vai compactando, né? E o maquinário nem se fala, né? Tem que ter todo um cuidado para isso, né? Isso é o manejo do pomar, né? Fala, seu Martins. Olá, bom dia. Bom dia. Carlos Roberto Martins, da Embrapa. Parabenizar não só pela excelente apresentação, mas pelo pioneirismo e pela coragem de buscar esse novo ramo, essa nova área de conhecimento para nós, né, e essa grande oportunidade que tem para a pecanicultura. Mas a minha pergunta, Marcelo, aproveitar que você está aí, vai um pouco ao encontro do que o colega aqui também comentou, porque chegam muitas essas dúvidas para a gente lá na Embrapa com relação ao manejo mesmo do pomar
primeiro é que se também se tem essa pretensão de explorar com a trufa, que o manejo tem que ser diferenciado, né? Se sim ou não. E algumas dessas características, como, por exemplo, a questão de herbicida, né, que possa ter algum resíduo, ou até mesmo a questão de contaminação, porque muito se utiliza adubo orgânico, né, o momento adequado, ou seja, praticamente quase que tem que ter uma espécie de boas práticas para que possa estar se coletando. Obviamente, o assunto é muito extenso, mas acho que esse alerta é importante de a gente sacramentar, né? Obrigado. Isso, seu Martins, muito obrigado. Inclusive, eu não falei que está sendo... Martins certamente vai falar à tarde, né? Um spoiler aí um livro novo da Embrapa, onde nós estamos participando também com a descoberta das trufas, né? Certamente, a trufa é um organismo vivo. Então, ela está ali, se você colocar pesticidas ou algum defensivo muito forte, vai acabar afetando. E lembrando que a trufa, ela é uma esponja, é que nem cogumelos, é uma esponja. Ela vai absorver esses peretróides, esses defensivos, e dependendo da proporção, isso vai concentrar nisso que você vai estar se alimentando depois. Então, tem que ter esse cuidado, né? É muito sério isso. Nós, quando fizemos a descoberta na Paralelo, nós logo fizemos análise de resíduo dessas trufas junto ao FSM e constatou-se, então, que elas não estavam com essas concentrações. E o certo seria todo ano fazer essas análises, né? Mas são análises bastante caras, né? Que o produtor muitas vezes não tem a condição de pagar para isso, né? E ela é um organismo vivo, então o manejo ele tem que ser o mais pro lado orgânico possível. Tu tem ali, além disso, me escapou agora o que eu queria falar, mas é um produto que está na terra e que se você colocar defensivos a mais, ele vai até sumir, né? Claro que a trufa está dentro da raiz da árvore. Para você excluir a trufa, só se você não dá todas as condições mínimas dela. Para você excluir trufas do pomar onde ela está ocorrendo, é muito difícil, a gente já viu isso. Às vezes tem pomares que os produtores não cuidam bem assim para o manejo, e ela está lá, está se desenvolvendo. Então, tu tem casos e casos, né? Mas é uma boa pergunta. E um pouco disso também está nessas revisões que nós publicamos. Tem uma aluna, Joyce, que ela fez um trabalho de doutorado só sobre isso. Então, tem muita literatura sobre isso já publicada e muita coisa que vai estar saindo nos próximos meses aí. Então tá, qualquer coisa me procurem depois, eu vou estar aí, passar o dia aí com vocês. Mais um. E quanto à conservação dela, como é que é? Depois que a gente colhe, leva para a geladeira, como é que é? Ela é um organismo sensível, né? Frágil. Então, como em toda... É diferente da pecan, que você pode armazenar ela por meses. Esse é um produto que você colheu, você tem que já comercializar ou consumir. Então, ela é bastante frágil, bastante sensível, tem que manter em refrigeração, ela não tolera muito uso, assim. Então, é um cuidado bastante... tem que ter um certo cuidado para trabalhar com ela, né? E também como você colher ela, né? Porque o ideal é você ter essa capacitação, porque você pode destruir rapidamente essa rizosfera do solo ali, e aí acabar não vindo mais trufa nos outros anos. Boas perguntas e muito obrigado, hein? Obrigado, doutor Marcelo, pela sua apresentação desse tema que é novo para nós e é interessante, mas que fica claro que, como qualquer outra atividade agrícola, necessita, né, de conhecimento, de experiência, treinamento, para que a gente tenha sucesso. Pedir uma salva de palmas para o doutor Marcelo. Com certeza teremos outras oportunidades futuras de compartilhar com ele o conhecimento.